Olá, boa tarde a todos os seguidores da página Neuropsicopedagogia Educar. Então, como a gente deixou aí na página, né, a gente vou estar abordando com vocês o tema sobre alfabetização. É uma das fases aí mais lindas na vida das nossas crianças, né, mas para alguns pais uma fase preocupante, né, uma fase às vezes insegura, né, uma insegurança que surge aí dos sentimentos dos pais, né. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre alfabetização, estão chegando algumas perguntas para que a gente possa levantar aí o nosso conteúdo, né, a ser trabalhado e tirar um pouquinho das dúvidas dos pais e de todos que seguem a nossa página, tá? Já agradeço vocês que seguem aí a página da Neuropsicopedagogia Educar, pelo Facebook, Josima Ribeiro, e também agora o nosso canal do YouTube, né? Se vocês quiserem lá se inscrever e estar acompanhando nossos vídeos, Josima Pereira Ribeiro, vocês colocam lá no YouTube, tem todos os nossos vídeos falando sobre TDAH, falando sobre TOD, abordando o papel do neuropsicopedagogo. Então, se vocês tiverem interesse, a gente já teve bastante alunas de curso de pedagogia que acessaram os nossos vídeos, ajudou em alguns TCCs, eu fico muito feliz. Então, quero aí deixar os meus agradecimentos a todos vocês, certo? Bom, então vamos iniciar aí falando um pouquinho sobre essa alfabetização, né? Alfabetização, o que é alfabetização? É quando a criança ela chega na fase que ela consegue codificar, né, nossas letrinhas, né? Ela consegue identificar o fonema, né? Então ela chega na fase da leitura e da escrita. Então, ela começa a perceber que para ela escrever palavras, ela tem que usar certos fonemas, certos sons, ao ouvir o som, ela começa a codificar qual é as letrinhas que ela vai ter que usar, e esse é o processo que vai se dando aí sobre a alfabetização, sobre a leitura e sobre a escrita. Lembrando que quando a gente trabalha a teoria, a gente está trabalhando uma coisa. Quando a gente trabalha na prática com as crianças, a gente desenvolve aí e acaba se deparando com um outro trabalho. Cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu amadurecimento, né? Então, deixar bem claro para vocês que uma criança não é igual a outra. Então, assim, os pais têm o costume de comparar filhos do vizinho, né? Os alunos da própria sala, mas o meu está lendo, o meu não está, o meu está escrevendo, o meu não está. Então, assim, cada criança tem a sua etapa, cada criança tem o seu tempo. Então, quando a criança entra na primeira série, ela está vindo de uma rotina totalmente diferente da educação infantil. Então, uma rotina que precisa ser trabalhada, que eles precisam vivenciar de uma outra forma. Lembrando que o nosso ensino, agora as crianças ingressam no primeiro ano com 6 anos de idade. Então, assim, muitas crianças falta ainda esse amadurecimento, né, para que possa desenvolver essa alfabetização. Agora nós estamos com trabalhos em ciclos, né? Então eles têm 3 anos aí para eles estarem concluindo a sua alfabetização, mas deixando bem claro para vocês que todos os pais, todos os professores, ao final do primeiro ano, querem que as crianças aí já dominem a escrita e a leitura, né? Então, assim, saber escrever seu nome de forma correta, completo, nome completo. Então, tudo isso é um trabalho desenvolvido dentro de sala de aula, em parceria com as famílias, para que as nossas crianças possam atingir a leitura e a escrita, né? A professora, mas chegou ao final do primeiro ano e meu filho não está lendo nem escrevendo. Não se preocupem, né? Porque vários fatores podem influenciar para que venha ter esse bloqueio na alfabetização dessa criança ao longo desse primeiro aninho dele. Pode ser imaturidade, pode ser insegurança, pode ser algo, né, fatores externos que possa estar prejudicando essa criança, falta de estímulo, às vezes a criança precisa de mais estímulo. Então, ele tem o estímulo na escola e, às vezes, em casa, ele não tem. Então, ele só tem o estímulo na hora ali que ele está com a professora.
Então, a gente tem que trabalhar tudo, analisar, né, para a gente poder ver por que que não está ocorrendo essa alfabetização, tá? Hoje, o nosso vídeo eu vou deixar um pouquinho falando para vocês sobre a alfabetização e queria falar para vocês sobre as fases da nossa escrita, né? Então, a gente tem aí as fases da nossa escrita para que vocês possam estar entendendo como que é feita essa avaliação, como que os professores fazem essa avaliação da fase da escrita. Então, vamos acompanhar aqui. Então, olha lá. Então, nós temos aqui, né, as fases ou etapas da construção da escrita da criança. Então, a gente tem a distinção entre figura, que é o desenho, né, e os textos, elementos icônicos e não icônicos. Então, ele sabe diferenciar o que é escrito, o que é desenho, né? A gente tem aí os rabiscos, que a gente chama de garatujas. Então, são aí ele, por exemplo, você pede para ele escrever bola lá na educação infantil, ele faz um monte de risquinho e fala que está escrito bola. Para ele ali está escrito bola, né? Então, ele ainda não está na fase da escrita, ele está na fase da garatuxa, né? E a gente tem aqui as nossas fases, né, da escrita, que são silábico sem valor sonoro. Então, assim, ele conhece as letrinhas, mas ele não dá valor. Por exemplo, bala, ele escreve, vamos supor, o B, mas ele não coloca o A, então assim, ele não tem valor sonoro, ele não identifica o som, ou então ele coloca um monte de letras, né? Então ele escreve bala e coloca lá uma sequência de 8, 9 letras e diz que está escrito bala. Então ele não dá esse valor sonoro. Tem o silábico com valor sonoro, que ele já começa a identificar o som. Então você fala bala, ele já começa a identificar que tem um A. O primeiro som que eles começam a identificar são as vogais, né? Então, você fala bala, aí pode ser que ele coloque 2A, porque tem o som de 2A, é o som que ele começa a identificar. Então, ele está dando já um valor para essa palavra, né? E nós temos o silábico alfabético, que é aquele que ele já está ingressando, ou ele esquece uma letrinha ou outra, por exemplo, escrever bala, então pode ser que ele escreva o D e o A, pode ser que ele esqueça do L e escreva outro A. Então, ali para ele está dando o sentido de bala, ele ainda está se apropriando das sílabas, né? E tem o alfabético, que é aquele que escreve corretamente, né? E já consegue aí distinguir todas as nossas leiturinhas aí das palavras, certo? Então, essas aqui são as fases da escrita, são os períodos que a criança vivencia. Então, como que é feito, como que a professora consegue identificar qual a fase que a criança está? Então, quando ela vem da educação infantil, né, nós fazemos uma atividade que a gente chamava antigamente de prova, hoje a gente chama de sondagem. Então, a gente trabalha com a criança aí uma sondagem com campos semânticos. O que é os campos semânticos? Os campos semânticos é algo da mesma categoria. Por exemplo, nós vamos fazer uma lista de frutas. Então, a gente faz um ditadozinho de frutas para ela, com os números de sílabas. Então, sílabas contendo monossílabas, dissílabas, trissílabas, e no final a gente termina com uma frase. A partir dali, a gente vai ver qual é a fase da escrita que a criança está. Qual é a fase? Ela está na fase de garatujas? Ela está ainda no silábico sem valor? Ela já está dando valor sonoro, né? Está silábico alfabético? Está alfabético? Então, assim, algumas escolas particulares não têm o hábito de trabalhar com essa avaliação, com essa fase da escrita, né? Eles avaliam de outra forma. Nós, da rede pública e da prefeitura, estado, a gente tem o costume de trabalhar essa avaliação. Muito, muito bacana. Quando eu entrei na rede de São Bernardo em 2015, a gente, na verdade, nas faculdades, a gente já trabalha as fases da escrita, né, com Emília Ferreiro, mas a gente não tinha o hábito de usar, né? Mas na rede pública a gente faz essa avaliação aí com as nossas crianças. Então, essa avaliação é feita constante durante o ano, principalmente turminha de primeiro ano, que é para a gente saber qual a fase que a criança está.
Então, às vezes, a gente tem a criança que ela iniciou aqui sem valor nenhum, ela colocava um monte de letra para escrever bola. Passando 2 meses, ela já começa a identificar e o som. Não, eu sei que bola tem que ter o B e o O, né? E tem outras que já passa direto, a criança não precisa passar aos poucos para essa fase. Ela pode, às vezes, ela está aqui no silábico sem valor sonoro, ela já passa direto para o silábico alfabético. Então, por isso que a gente fala, a alfabetização é conforme o tempo da criança, né? O tempo que a criança, cada criança tem, certo? Então, aqui eu acho que deu para vocês entenderem, né, a nossa fase da escrita, qual que a gente tem. E dizer para vocês que cada escola tem um método de trabalho, né? Cada professor tem um método de trabalho. Então, assim, as mamães aí que estão preocupadas, colocam um pouquinho o pé no freio, né? Porque criança de primeiro ano, a gente não pode querer que ele esteja em nível de terceiro, quarto ano, né? Então, a gente vê que alguns pais se frustram, mas a criança, ela tem o seu tempo e a gente tem que respeitar esse tempo. Então, eu quero deixar aqui para vocês, né, esse vídeo hoje, fazendo uma introdução no que é alfabetização, explicando para vocês um pouquinho das fases da escrita. Na minha primeira reunião de pais, desde quando eu trabalho com o primeiro ano, eu coloco essas fases da escrita na lousa, eu explico para eles no início do ano, que é para eles irem acompanhando a fase da escrita dos filhos deles, tá ok? Depois a gente vai estar dando continuidade aos vídeos, né? Respondendo algumas perguntas que nós recebemos e passando aí, dialogando um pouquinho, fazendo um bate-papo sobre o que é a nossa alfabetização. Então, quem tem aí os filhos que está nessa faixa etária, é legal vocês estarem aí acompanhando o nosso vídeo e compartilhando conosco, tá? Deixo aqui uma mensagem para vocês do nosso querido Paulo Freire, que a alfabetização não pode ser feita de cima para baixo, nem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora, daquilo que ele conhece, a sua realidade. Então, a alfabetização, principalmente, ela se inicia do que a criança traz para nós. O que essa criança está trazendo para a gente no primeiro ano? Qual é o conhecimento que essa criança tem? Tá? Então, a parte principal da alfabetização é o professor, o educador, usar da criança o que ela traz de dentro dela, qual é o conhecimento que ela tem, qual é o tipo de repertório que essa criança tem, para a partir daí a gente começar a construir o processo de alfabetização. Tá ok? Eu espero que tenha ajudado um pouquinho essa introdução, foi apenas uma introdução sobre a alfabetização e as fases da escrita, e logo mais a gente vai estar aí gravando um próximo vídeo para vocês, ok? Obrigada e até a próxima.